Leitura Guiada, um programa da Primeira Igreja Batista em Botafogo. Este é seu encontro diário com as Escrituras Sagradas. Acompanhe agora o nosso estudo de hoje. Amados irmãos, graça e paz do Senhor Jesus, vamos para mais um episódio do programa Leitura Guiada. Nós estamos no capítulo 12 do livro de Juízes, que vai trazer o desfecho final de Jefité, lá do verso 1 até o verso 7, e do verso 8 até o verso 15, nós entendemos que é um interlúdio, né, uma parte assim, de preparação para o próximo capítulo, contando a história de 3 outros juízes menores, né, de Israel. Bom, capítulo 12 traz Jefité lutando contra os efraimitas. Mais uma vez, a tribo de Efraim mostrando ali o seu ego, seu orgulho por não ter sido chamada para a guerra. Isso já aconteceu com Gideão e agora acontece de novo com Jefité. Então os efraimitas vão até Jefité questioná-lo, né? Por que Jefité foi combater contra os filhos de Amon sem chamar os efraimitas para irem à guerra? Além desse questionamento, é feita uma ameaça. Queimaremos a tua casa estando tu dentro dela, ou seja, uma ameaça de morte, também uma ameaça de perda de bens materiais, né? Que é tudo que Jefité tinha nesse momento, porque você vai lembrar que no capítulo 11 ele já sacrificou sua filha, então ele perdeu a única filha que ele tinha, ou seja, ele não tinha mais família, ele não tinha filhos, ele não tinha expectativa de posteridade. O que Jefité tinha era a sua casa, que agora sofria ameaça de ser queimada, e ele também iria perder sua vida caso essa ameaça dos efraimitas fosse adiante, né? E Jefité responde à altura. Veja, eu e o meu povo tivemos grande contenda com os filhos de Amon. Essa tradução ela é um pouco problemática, tá, irmãos? Porque ela, na verdade, ela pode ser no original, que eu acredito que seja assim, eu sou um povo de contenda junto com o meu povo, né? Porque traz a ideia de que Jefité é um homem contencioso, é um homem de batalhas, é um homem duro, né? Não que ele saiu de uma contenda contra os filhos de Amon, mas que ele, Jefité, é um homem de contenda. Ele diz assim: chamei e não me livraste das suas mãos. Veja, em nenhum momento na história de Jefité, o texto traz para a gente alguma menção de Jefité convocando os efraimitas para a batalha contra os filhos de Amon. A gente não tem essa noção, o autor do texto não traz isso para a gente. De forma que isso fica para o nosso julgamento. Pode ser verdade, pode ser que Jefité tenha chamado os efraimitas e os efraimitas tenham se recusado a ir, né? Ou pode ser uma mentira inventada por Jefité. E diante do caráter dele, é bem provável que possa ser uma mentira. Essa história se repete porque ela já aconteceu lá com Gideão, a gente já viu isso acontecer, né? Com Gideão, lá no capítulo de número 8, né? Onde os efraimitas vão questionar Gideão. E Gideão não disse que chamou os efraimitas, porque Gideão realmente não tinha chamado, né? E aqui então a gente pode presumir que Jefité não tenha de fato chamado os efraimitas, mas ele está inventando aqui uma mentira, uma astúcia, para dizer, né, que os efraimitas não foram socorrê-lo, jogando, né, transferindo a culpa para os efraimitas. Olha, a responsabilidade é de vocês, eu chamei, vocês não quiseram vir, né? E aí no verso 3 ele continua com a culpa sobre os efraimitas. Veja, vendo eu que não me livraria, arrisquei minha vida, ou melhor, vendo eu que vocês não me livrariam, né? Arrisquei minha vida e passei contra os filhos de Amon, e o Senhor os entregou nas minhas mãos. Ou seja, que Jefité diz como vocês não foram e eu estava em perigo, então eu precisava lutar sozinho. Ou seja, eu fui sozinho porque vocês não quiseram ir. Repara que Jefité transfere a responsabilidade para os efraimitas. E aí ele vai fazer a pergunta tendenciosa, a pergunta que vai inflamar os efraimitas. Veja, por que subistes hoje contra mim para me combater? Aqui, esse questionamento, ele tem uma função, aumentar o ânimo, aumentar a disposição à guerra, aumentar a beliculosidade, né? Aumentar o furor
Por que vocês estão vindo para guerrear comigo? Diferente de Gideão lá no capítulo 8, porque o que Gideão faz no capítulo 8? Gideão dá uma palavra mansa. Lá no verso 3 do capítulo 8, diz assim: abrandou-se-lhes a ira para com eles, porque Gideão trata de trazer uma palavra, assim, uma resposta branda, como a gente até mencionou o texto de Provérbios, né, que a resposta branda desvia o furor. Então Gideão agiu com sabedoria. Aqui não, Jefité, ele não age com sabedoria, Jefité age com animosidade, Jefité age com fúria, Jefité age querendo briga, né, impelindo a briga. A resposta de Jefité incentiva a briga. Então, o que acontece? Veja logo em seguida o verso 4. Ele ajuntou os homens de Gileade e pelejou contra Efraim. Veja que a responsabilidade é colocada sobre ele. Ele juntou os homens de Gileade para a guerra. Ele foi batalhar contra Efraim. Ele poderia ter negociado, ele poderia ter dado uma resposta branda, mas não. A ideia que o autor traz para a gente é que ele, Jefité, não soube fazer essa negociação de paz, queria briga e partiu para a briga contra os filhos de Efraim, né? Bom, o verso 5 diz que os gileaditas tomaram os vales do Jordão, que conduzem a Efraim, ou seja, você tem ali o Jordão como divisão, separando Israel ocidental, né? E eles usaram ali os gileaditas, o povo de Jefité usou de uma artimanha, né? Quando um efraimita tentava fugir, eles perguntavam, então, és tu efraimita? Ou você é efraimita? Se respondia não, eles então pediam para que fosse pronunciada a palavra shibolete, né? Que significa aí espiga de cereal, tá? Esse é o significado da expressão em hebraico. Como os efraimitas eles falavam um dialeto com algumas divergências, principalmente de ordem fonética, ou seja, tinha um sotaque, né? Eles não conseguiam pronunciar a palavra shibolete, de forma que eles falavam, né? Eles falavam com S, de lado, não com som de X, né? E a partir dessa forma diferente de falar, a partir do sotaque, eles eram então identificados e não havia misericórdia, né? Eles eram mortos, de forma que Gileade matou ali, né, os soldados de Jefté mataram 42 mil pessoas de Efraim, ou seja, havia uma guerra civil entre duas tribos, né? Entre o povo de Gileade e o povo de Efraim. Essa briga ela acontece por conta do ânimo enfurecido de Jefté e do orgulho sempre doído da tribo de Efraim, sempre a soberba de Efraim, né? Mas que o autor já quer que você perceba aqui que é uma tribo problemática, né? A tribo de Efraim tem um problema de ego, ela tem um problema de rancor, de um ego ferido, que ela quer sempre despontar como a principal. Isso é importante, por quê, irmãos? Porque isso vai retornar como um problema lá nos tempos de Davi, de Saul, de Salomão, né? No tempo da monarquia, essas tribos, né, elas vão ser ali iniciadoras de problemas, de rebeliões, de lutas, tá? Bom, então você tem aqui uma guerra civil, onde 42 mil pessoas de Efraim são mortas, ou seja, quase toda a tribo, né? Se a gente for relembrar o censo lá de números, né, a tribo de Efraim tinha 32.500 pessoas. Claro que aqui a gente está falando de muito tempo depois, a gente já passou Josué, o povo passou anos e anos ali tentando conquistar Canaã, você já tem anos aqui de vidas, né? Então provavelmente essa tribo já avançou muito nos seus números. Mas a ideia é que 42 mil é muita gente, né? E veja como é que encerra ali o verso de número 7. Jefté, o gileadita, julgou a Israel 6 anos e morreu e foi sepultado numa das cidades de Gileade. Não sei se você consegue perceber aqui uma diferença importante, tá? Não tem mais, né, a ideia de descanso, né? Quando um juiz morre, até o capítulo de número 3 de Juízes, a gente vê
esse lema, por exemplo, lá em Juízes 3, verso 30, que fala sobre o final da vida de Eude, diz assim, olha, a terra ficou em paz 80 anos. Isso era uma marca dos primeiros capítulos de Juízes, né? Depois vem Débora e Baraque, também não tem essa ideia, mas a gente percebe que a terra realmente descansou. Gideão já não traz mais esse refrão, que muito menos, né? Porque Abimeleque traz ali um tormento para a terra e não uma paz. E agora, com Jefité não tem essa menção de descanso, porque a terra não está mais em paz. Os juízes que estão se levantando, eles não conseguem mais trazer paz à terra. Eles trazem agora conturbação. Então, os próprios instrumentos de Deus que estão sendo levantados para livrar Israel, né, da mão dos inimigos, eles livram Israel, mas internamente para Israel eles trazem outros problemas, de forma que o grande problema agora de Israel não são mais os inimigos externos, mas as questões internas, a divisão interna que está acontecendo entre eles, entre as tribos, as guerras civis, né, que está acontecendo dentro de Israel. Então aqui a gente não tem mais a menção de paz sobre a terra, porque a terra está conturbada, tá? Bom, o verso 8 encerra assim a história de Jefité, e o verso 8, ele vai retomar o capítulo de número 10, tá? Versos 1 a 5. Lá no capítulo 10, versos 1 a 5, fala sobre outros juízes menores de Israel. Fala sobre Tola, fala sobre Jair, né? Dois juízes que reinaram ali, ou lideraram, né? Reinar não é o termo apropriado, mas lideraram Israel durante um tempo, né? Só que essa narrativa do capítulo 10, ela é interrompida para falar da servidão sobre os amonitas e da história de Jefité. Agora nós retomamos essa narrativa dos juízes pequenos, que são Ibissã, Elon e Abdon. São homens que a Bíblia destaca em alguns versículos, bem poucos para eles. Por exemplo, Ibissã, apenas 3 versículos, diz que ele é de Belém, não se diz de qual Belém é exatamente, porque nós tínhamos a Belém em Judá, onde nasceu Davi, e nós tínhamos a Belém de Zebulon. Como não tem uma menção à tribo, né, é possível que seja de Judá, né? O verso 9 diz que tinha 30 filhos e 30 filhas, 60, ou seja, é um número aí inteiro, um número de bênção, tá? A ideia é que é um número assim ideal de filhos e filhas para se perpetuar no poder, né? Só que o que ele faz? Ele não casa os seus filhos com membros da sua própria tribo ou do seu próprio clã. Ele casa seus filhos com pessoas de fora, né? Veja, as filhas ele manda para fora. Para quê? Para que ele fizesse alianças com outros clãs, né? E da mesma forma, fora para casar seus filhos. Então ele perpetua alianças. Não diz aqui se são alianças dentro do próprio Israel, ou seja, alianças com outras tribos, ou se com povos diferentes, povos não israelitas, o que geraria um problema aí de contaminação, né, de misturas de sincretismo religioso e de práticas perniciosas para Israel. Não diz aqui ao certo, porém, só diz que ele casou seus filhos com pessoas de fora. Fica para o leitor julgar. Você acha isso certo? Você acha errado? Então, o julgamento fica para o leitor, tá, que está lendo, né? Não tem nenhum juízo de valor sobre isso. Bom, o verso 11 fala sobre Elon, o Zebulonita, da tribo de Zebulon. E o verso 13 fala sobre Abdon, filho de Hilel, o Piratonita, da cidade de Piratom. Ele é chamado Piratonita porque vem da cidade de Piratom, como está lá no verso de número 15. Esse nome Hilel é um nome para gente desconhecido, né? Na verdade, ele só vai aparecer no Antigo Testamento de novo, mencionando a casa de Benaia. A casa de Benaia era era descendente de Hilel. Benaia era um dos 30 valentes de Davi. Então, esse clã aqui de Hilel vai dar origem a um dos valentes, a um dos soldados renomados aí
do rei Davi. Bom, igualmente no verso 14, assim como Ibissã fala dos filhos de Abdom, ele tinha 40 filhos e 30 netos, ou seja, 40 filhos mais 30 netos, a ideia é de 70, um número que aí deriva do 7, né, um número de perfeição, e é importante a menção a netos porque olha para o futuro, né, ou seja, dá a ideia de um clã que se estendeu aí por gerações em Israel. Quando fala a expressão cavalgavam 70 jumentos, é a ideia de paz. Tá? A ideia de que ele conseguia administrar bem o território, porque estava em paz, o território estava em paz sobre o reinado, ali, sobre a liderança de Abdom. Ele julga Israel durante 8 anos. Então o texto finaliza com a morte de Abdom, e aí vem o capítulo 13 para falar do nascimento de Sansão, que a gente vai ver posteriormente. Então veja, o que nós precisamos entender do livro de Juízes até aqui, e mais especificamente da história de Jefté. É que Jefté era um homem belicoso, né? Ele se envolveu em diversas batalhas, e ele chega aqui no seu auge. Por exemplo, a gente vai ver que Jefté criou batalhas com a sua própria casa, ele dividiu sua casa no momento em que ele sacrifica sua filha, né? Ele luta contra outra tribo, contra os efraimitas, e luta contra um povo de fora, os amonitas. Essa é a ideia de que as guerras em Israel, os conflitos, eles estão aumentando, porque o juiz, ele não batalha mais contra um inimigo estrangeiro. Agora ele batalha contra o inimigo, mas ele batalha contra outras tribos, ele batalha contra a sua própria tribo, porque Jefté teve lá no seu início, né, um conflito com o próprio povo de Gileade, lá no capítulo de número 11, e ele batalha agora contra os membros da sua própria casa, quando ele faz o voto que entrega a sua filha, ou seja, ele divide a sua própria casa. Então, o cenário que o autor de Juízes quer que perceba é um cenário de desintegração, ou seja, um cenário em que Israel está completamente dividido. A casa está dividida não só com os moradores de fora, os moradores de Canaã, mas também entre si. As tribos não se entendem mais e os moradores dentro de suas próprias famílias não se entendem mais. A família, a célula máter, né, a organização principal ali das tribos, porque as tribos estavam organizadas em clãs familiares, então essas famílias internamente estão começando a se dissolver, elas têm vários problemas. Daí está gerando toda a fragilidade de Israel. A gente já viu isso na história de Gideão. Quando Gideão morre, Abimeleque mata seus 70 irmãos. Então, perceba, a guerra está passando, ela está deixando de ser entre Israel e os cananeus. Agora ela está também entre Israel e os cananeus e entre os israelitas e os próprios israelitas. Já tratamos dos israelitas e suas tribos. As tribos estão em conflito, mas agora também as famílias dos líderes estão em conflito, né? Há divisão familiar, e isso vai enfraquecendo Israel. Essa ideia da divisão familiar é que o autor demonstra para a gente, ele quer demonstrar para a gente o total fracasso de Israel, a total desunião de Israel. E isso só vai aumentando. A gente vai ver agora na história de Sansão como esse fracasso familiar, essa divisão familiar, ela vai aumentando até culminar lá no final, nos capítulos 17 a 21, com um desastre que vai acontecer, que a gente vai ver mais para frente. Tá? Ou seja, Israel aqui é como um furacão, né, que ele vai aumentando. Começou um vento forte e ele vai se tornando um tornado, um furacão, vai aumentando ali a divisão, vai se criando uma avalanche de conflitos que vão culminando em um momento definidor para Israel. Isso também é interessante, o movimento que o texto faz, né, de ir aumentando essas dificuldades, os problemas vão aumentando, as lutas vão aumentando, para que você chegue numa situação muito grave em que você não tenha mais solução, porque não daria mais para ficar levantando juízes. A ideia aqui
é que os próprios juízes, e a gente vai ver isso na figura de Sansão, os próprios juízes, eles já não servem mais, porque eles já não são juízes mais corretos, não são pessoas íntegras, não são pessoas corretas, como foi até Débora. Até Débora nós tivemos juízes corretos. A partir de Débora começou uma série de juízes de caráter duvidosos. Então os próprios juízes já não estão dando mais conta da fidelidade a Deus. Ou seja, eles deixam de ser respostas de Deus para a opressão dos cananeus. E aí a solução vai ter que mudar. Então o texto vai preparar o leitor para a seguinte ideia: os juízes já não dão mais conta, é preciso uma nova solução para enfrentar os inimigos, e essa solução vai culminar no reinado, né? Juízes vêm, após o livro de Juízes vem o de Ruth, mas eles acontecem no mesmo tempo, né? Após o livro de Juízes vem cronologicamente o livro de Samuel, que vai trazer a monarquia. Ou seja, o autor de Juízes está te preparando para que você entenda que os juízes não dão mais conta de resolver o problema do povo. É preciso uma solução nova, e essa solução passa pela monarquia a ser instaurada em Israel. Certo? É isso que a gente vai ver daqui para frente. Deus abençoe sua vida e tenha um ótimo dia. Até o nosso próximo episódio.